Falar um pouquinho de economia, análise? Vamos lá. Com quem entende, né? Esse já percorreu o país com reforma tributária embaixo do braço. Ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto. Bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio Macalotti. Um prazer falar com vocês, no ouvintes da Bandeirantes. Estou à disposição. Prazer todo nosso aqui também, já integrou essa bancada aqui, eu falo isso com muita saudade. Está em São Paulo, né, ex-governador? Estou em São Paulo, aqui não chove, tem um sol forte, uma temperatura de 21 graus, estou aqui do lado da Praça da Sé, que maravilha. Onde eu tenho a Associação Comercial de São Paulo, agora às 10 horas tem uma reunião do Conselho Político e Social, que eu faço parte, e inclusive com a presença do governador do Mato Grosso do Sul, tá? O Eduardo, que estará aqui participando desse encontro, mas aqui muito sol e temperatura de 21 graus, diferente daí que tem chuva. A gente teve na semana passada já com o corte na taxa Selic, tem outros indicadores muito positivos, tem a reforma tributária que está lá no Senado, pode ter uma ou outra alteração ainda. Será que melhora o clima entre as entidades e a própria economia começa a ter uma propulsão um pouco maior, ex-governador? Eu não peguei o final da pergunta. Sim. Eu só estou lhe pedindo uma análise se a economia consegue, a partir desses indicadores do corte Selic, né, melhorar a expectativa junto a essas entidades todas que o senhor tem percorrido e até junto à economia nacional, né, porque a gente está precisando que essa roda volte. Né? Observa, Osiris, tu tens essa redução da taxa básica de juros, era esperada, era necessária, ela finalizou por uma continuidade de redução da taxa básica de juros, o que significa uma redução dos juros para as empresas, para as pessoas que precisam buscar um financiamento, representa uma redução de juros para investimentos. Então, o fato de tu ter essa redução de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic, ela tem um efeito positivo, e nós temos hoje a razão para essa redução, que no meu modo de ver já poderia ter acontecido antes, mas tu tens uma inflação aí que ela chega nos últimos 12 meses a menos de 4%. Tu tens uma bolsa que está repercutindo positivamente com a entrada de capital estrangeiro, com as empresas brasileiras sendo atrativas, inclusive, para investimentos de fora. Isso está aparecendo fortemente também. Tu tens uma situação desta decisão das agências de risco, principalmente da última, Fitch, que melhorou a nota de crédito do Brasil, o que também sinaliza positivamente para quem quer investir no Brasil. Então, esses indicadores todos, é claro que eles são positivos, e claro que podem determinar que a próxima reunião do Copom ela determine uma queda de mais, quem sabe, 0,5% na taxa Selic. E o câmbio, quem diria que nós teríamos um câmbio para os exportadores, para as exportações, ele não é tão favorável, mas não é ruim como já foi. Um câmbio chegando aí entre 4,70 e 4,80 o dólar, quer dizer, uma valorização do real, tudo isso é positivo, e claro que é positivo para que a gente tenha a economia crescendo mais, o PIB crescendo mais. Havia uma previsão no início do ano de um PIB chegando a um crescimento de 1 ponto percentuais, já uma previsão, não sei o que saiu o Focus agora, mas provavelmente esteja em torno de 2,2%, 2,3%, quer dizer, um crescimento muito maior do que estava previsto no início do ano, e isso tudo, claro, é positivo para, principalmente, que se tenha mais investimento no Brasil. Todos os indicadores, aliás, lhe confirmando, o Focus está dando isso, em torno de 2,2% o crescimento do PIB. 2,26%. Isso, quase 2,3%, né? O PIB deste ano. Perdão. Agora, o que preocupa, governador Rigotto, é em relação às contas públicas. O governo está fazendo alguns contingenciamentos, segurando verba aqui e ali, de áreas até importantes, justamente porque o dinheiro público não está alcançando tudo o que precisa para custear as despesas. Que risco a gente tem ainda de esses indicadores sofrerem, que são positivos nesse primeiro semestre, algum impacto em função do problema fiscal? Bom,
Primeiro, Sérgio, tu observa que a âncora fiscal que foi criada também foi um fator positivo para que a gente tivesse sinalizações e até essa redução da taxa básica de juros. Quer dizer, que todo esse quadro de indicadores econômicos positivos tem a ver também com a decisão do governo federal com relação à âncora fiscal, que mostrou que o governo não vai só se preocupar com investir no social, mas vai se preocupar com a responsabilidade fiscal. Isso é fundamental. É claro que se tu pega a âncora fiscal, ela previa que nós teríamos neste ano a possibilidade de um déficit fiscal, quer dizer, um déficit que o governo teria no ano de 2023 em torno de 0,5%, 0,3%, 0,5%. E em 2024 esse déficit seria zerado. Primeiro, talvez essa decisão ela tenha sido uma decisão muito audaciosa em termos de chegar a esses números e provavelmente em 2023 não vai conseguir um déficit de 0,5%. Em 2024 fica difícil conseguir alcançar o déficit zero. Isso não é bom. Então o governo vai ter que fazer tudo o que puder no sentido de cuidar da despesa, ver onde pode melhorar a sua arrecadação, e Deus faça que essas ações de melhoria de arrecadação não venham em cima de aumento de carga tributária, isso não poderia acontecer, mas o governo pode buscar receitas extraordinárias, através de concessões, através até de privatizações. O governo pode buscar receitas extraordinárias através de cobrança da dívida ativa, com essas decisões aí que estão para ser adotadas, inclusive com projetos que estão sendo debatidos no Congresso Nacional. Então, tu tens aí que ter muito cuidado com essa questão tu tem toda a razão, Sérgio, com essa questão de o governo não perder o controle das contas públicas, ter responsabilidade fiscal, evitar um aumento da dívida com relação ao PIB, que é um sinalizador ruim. Tu teve uma agência de risco que sinalizou positivamente. Tem a Moody's e a Standard Poor's, São 3 grandes agências de risco. Eu, quando era líder do governo Fernando Henrique, essas agências me procuravam, porque elas ouvem os mais diferentes setores para analisar a perspectiva. Por exemplo, na época nós tínhamos a discussão de reformas estruturais, a mudança do capítulo da ordem econômica, a reforma administrativa, a reforma previdenciária e a previsão até de uma reforma tributária. Pois bem, a agência de risco era seguidamente ouvido sobre a possibilidade, como líder do governo que era, a possibilidade de avanço nessas reformas. Então, a agência mede tudo. Ela ouve os mais diferentes setores, ouve se realmente um está dizendo, combina com o que o outro está dizendo. E agora nós tivemos uma sinalização muito positiva de uma delas, mas nós temos 2 aí pela frente que vão analisar muito bem essa questão do déficit público, do controle de gastos, para definir a nota de risco do Brasil. Então, o governo tem que ter todo cuidado para não perder esse controle. Governador Guilherme Macalossi, sempre um prazer falar com o senhor. O senhor falou sobre o equilíbrio das contas públicas. O problema é a questão envolvendo arrecadação / déficit. Quer dizer, você precisa ter aí um montante para conseguir fechar a conta do novo arcabouço fiscal. E o Marcos Lisboa até publicou esse final de semana um artigo fazendo questionamentos em relação à possibilidade realmente de se obter esses valores. Não apenas neste ano, mas nos próximos, quando certas receitas não vão se realizar. Então, o arcabouço, me parece, é uma necessidade que caminha para ser aprovado agora com a volta do texto para a Câmara dos Deputados, mas ao desafio do crescimento das receitas. Como é que o senhor avalia esse desafio? Bom, é bom que se diga, e a gente esclareça, Macalossi, essa questão do problema de aumento de receita. Tem gente misturando as coisas e dizendo que a aprovação da reforma tributária, que foi rápida, foi assodada na Câmara Federal, vai ter toda a discussão no Senado Federal, depois vai ter toda a regulamentação. Dizem que atrás disso tem esse objetivo de atingir o que o arcabouço fiscal
determina essa questão de um déficit zero em 2024. Quem está dizendo isso, na verdade, está dizendo para atrapalhar. Porque, na verdade, se tu vai ter um sistema tributário entrando em vigor com uma alíquota do IBS de 0,1% e a alíquota da contribuição sobre bem e serviço, a federal, de 0,9%, em 2016, quer dizer, uma alíquota que vai ser uma alíquota para experimentação, e aí vai terminar esse processo em 2032. O que tem que ver a reforma tributária com essa questão de chegar ao déficit zero em 2024? O novo sistema tributário, aprovado pelo Senado no segundo semestre, ele vai entrar em vigor em 2026. Tá? Então, sabe, tem gente confundindo isso tudo. Agora, o governo, se o país cresce mais, se desenvolve mais, existe uma expectativa positiva com relação a esses investimentos privados, tanto internos como externos no Brasil, é claro que isso leva a um aumento de arrecadação. Uma redução da taxa de juros sempre foi colocado que era fundamental para exatamente fazer com que o país tivesse o crescimento que precisa ter. Na verdade, a gente fala em 2,3%, o Brasil precisaria crescer no mínimo 4, 5 pontos percentuais por ano. Tá? É o que nós precisaríamos de crescimento. 2,3% é muito menos do que precisamos crescer. Então, uma política monetária que ela dificulte esse crescimento, com juros muito altos, como estava em 13,75, ainda é muito alto, os 13,25, ela impede o crescimento. Impedindo o crescimento, tu tem menos arrecadação. Então, essa questão de ter arrecadação maior passa também para o país um processo de desenvolvimento, de crescimento maior. Tá? Então, quando se falava da necessidade de começar a reduzir taxa básica de juros, já que nós tínhamos uma inflação controlada, nós não tínhamos uma inflação de demanda, tá? E era importante, por quê? Porque tu leva ao aumento do crescimento e leva ao aumento da arrecadação do próprio governo federal. Uhum. Qual é o impacto que a gente pode ter aqui, agora um outro cenário, um outro ambiente, em relação à economia internacional? A gente tem ainda lá o problema da guerra, Rússia, Ucrânia e todos os seus efeitos, e a economia norte-americana, tanto Estados Unidos quanto Canadá, ainda patinando com muitas dificuldades. Agora mesmo, no Canadá, por exemplo, o mercado imobiliário vive problemas muito sérios, com alta de preço, a inflação não está controlada, e são economias muito importantes, são as duas maiores economias de todo o continente. O Brasil vem em terceiro lugar, né, entre os maiores PIBs, e isso tudo pode ter alguma interferência, porque estamos numa economia globalizada. O que isso interfere para nós aqui? Bom, se nós tivermos uma situação de uma crise imobiliária na China, se nós tivermos uma situação de um crescimento chinês menor, quando a gente fala em Brasil crescer 4, 5%, a China tem que crescer em torno de 7 pontos percentuais ao ano. Se a China tiver um problema, nós somos muito dependentes de exportações de commodities para a China, tanto minério de ferro como a questão de grãos, principalmente soja, e também de proteína animal. Nós estamos crescendo as exportações para a China. Da mesma forma, a gente fala nos Estados Unidos, que é um parceiro comercial forte do Brasil. Então, o fato de ter um problema na economia desses países, claro que tem um reflexo ruim para o país, para o Brasil. Então, o Brasil vai exportar menos, a nossa balança comercial, que ela está batendo recorde aí, está sendo tremendamente superavitária, ela pode começar a ter um resultado pior. Então, a gente tem que torcer para que, por exemplo, uma elevação da taxa básica de juros, da taxa de juros nos Estados Unidos através do FED, claro que tem reflexo no mundo inteiro, e também no Brasil. Então, essa questão do internacional é algo que preocupa e tem que ser muito bem acompanhado, porque por mais que as coisas dentro do país elas têm indicadores econômicos que são positivos, esses indicadores são influenciados pelo que está acontecendo lá fora. Então, uma China crescendo menos, ela importa menos. Os Estados Unidos tendo uma necessidade de combater a inflação e tendo uma política monetária com aumento da taxa de juros, isso tem um reflexo aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então,
eu te diria, claro que a gente tem que acompanhar o que está acontecendo lá fora para saber se nós vamos continuar tendo os nossos parceiros comerciais, principalmente as exportações que nós temos para a China, elas vão continuar se mantendo no patamar em que estão, não vão ter queda. Governador, eu ia fazer uma pergunta em relação a essa situação que nós vimos no final de semana, foi mencionada aqui pelo Sérgio na abertura. O senhor teve, governador, durante 4 anos a oportunidade de liderar o Estado, e na própria discussão legislativa federal, isso é assunto frequentemente, representação dos estados. O governador de Minas Gerais mencionou numa entrevista ao Estado de São Paulo a necessidade de juntar esforços do Sul e do Sudeste para fazer um equilíbrio ou buscar os melhores interesses desses estados. O que gerou uma enorme repercussão, inclusive com gente dizendo que o governador de Minas praticou xenofobia e que caminha por uma linha preconceituosa em relação ao Nordeste. Como é que o senhor vê a junção dos estados do Sul e do Sudeste buscando incorporar ali pautas que são de interesse comum e até mesmo a declaração do governador, que me parece, em certa medida, foi muito mal interpretada? Não foi tão mal interpretada. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, essa união de estados do Sul e Sudeste, esse consul que está sendo pensado, é excelente. É uma iniciativa ótima. Se o Nordeste e o Norte têm as suas entidades que defendem os interesses do Norte e Nordeste, porque o Sul e Sudeste não vão ter. Agora, a gente tem que ter muito cuidado nas declarações. Declarações não podem gerar uma guerra federativa num momento como esse, quando a gente está discutindo uma reforma tributária e a gente sabe que depois de muito tempo está havendo um mínimo de entendimento entre os estados, aí misturar já, colocar o Conselho Federativo da forma como foi colocado pelo governador Zema, por mais que tu tenha que melhorar aquele Conselho Federativo, por mais que tu tenha que ter uma representatividade que leve em consideração não apenas a população, mas também o PIB de cada uma das regiões, mas o fato de a forma de colocar aquela história da vaquinha que produz muito e que tem que ter um tratamento diferenciado daquela vaquinha que produz pouco, essas coisas tu tem que criar esse entendimento entre os estados do Sul e Sudeste, mas com cuidado com as declarações. Uma declaração como essa não ajuda. Ela cria de novo uma turbulências federativas, ela coloca determinados estados numa posição de defesa contra o Sul e o Sudeste, por uma movimentação que estaria havendo do Sul e Sudeste para tirar poder político e econômico do Norte e Nordeste. Então, eu vejo, com preocupação, porque se entendo que o Consul é um caminho, se entendo que o Sul e o Sudeste têm que se unir, cuidado nas declarações. Eu acho que as declarações do Zema já tinha feito mal há algum tempo atrás, e ele repetiu na última entrevista, ele repetiu de uma forma, inclusive, mais errada do que a anterior. Só isso. Acho que tem coisas mal interpretadas, coisas que realmente puxam só para o detalhe da entrevista, mas numa entrevista como essa tem que ter muito, muito cuidado para não fomentar uma crise federativa, uma disputa entre regiões, o que não é positivo nesse momento. Governador Germano Rigotto, bom evento aí em São Paulo. Obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes. Boa semana e até um próximo contato. Obrigado, um abraço a todos, uma boa semana para todos os ouvintes da Band e para vocês também. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.